No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jerusalém. Como Jerusalém se encaixa nas profecias desses últimos dias, acerca de tudo que está acontecendo no mundo, esse cenário de guerra, esses ataques recentes a Jerusalém, essa escalada da guerra. O que a Bíblia fala a respeito disso? Nós vamos abordar o assunto sobre o terceiro templo, o anticristo e uma eventual destruição total de Jerusalém. Será que qual dessas profecias a Bíblia realmente fundamenta? O que devemos esperar para os próximos dias? É o que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Olá família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje teremos um vídeo, será um pouquinho longo, vamos abordar alguns assuntos muito importantes. E eu já peço para você a tua paciência, a tua compreensão, porque o assunto que vamos abordar hoje é um assunto que será notícia em poucos dias no mundo, diante de tudo aquilo que vai acontecer. Então é necessário que você tenha um pouquinho de paciência para você ouvir, para você estudar, para você abrir a tua Bíblia, para você compreender o que vai acontecer. Além disso, eu vou pedir para você um pouquinho da sua paciência, da sua compreensão. Estou com a minha garganta um pouco debilitada, então falarei um pouquinho mais devagar, mas você pode acelerar o vídeo se você quiser e poderá assisti-lo numa velocidade que fique a contento, tá bom? Então, dito tudo isso, eu já vou pedir para você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós teremos um encontro aqui no Recanto das Estações. As vagas já estão praticamente preenchidas, temos apenas algumas poucas vagas para solteiros. As nossas acomodações para casais, para famílias já foram todas preenchidas. Agora nós temos uma lista de espera para quem quer vir com a esposa, com os filhos. E quem hoje é solteiro, ou talvez quer vir sozinho, então nós temos vaga ainda no dormitório. Descrição do vídeo, o link do WhatsApp para você mandar mensagem se você quiser estar conosco, salvo engano, em novembro, tá bom? Família, dito tudo isso, vou então projetar aqui alguns slides para que fique mais fácil a nossa compreensão. Esse primeiro slide, ele vai ser uma série de 3 slides onde eu vou precisar explicar para você uma coisa muito importante. Quando nós falamos acerca de profecia se cumprindo nos dias de hoje, e principalmente o que a Bíblia fala, nós precisamos entender o que seria Israel no conceito bíblico e profético, o que seria Jerusalém no conceito bíblico e profético e o que seria Judá, ou seja, os judeus, no conceito bíblico e profético. Então, a princípio, eu quero falar para vocês sobre Israel. Israel, basicamente, resumindo de uma forma muito superficial, Israel foi a promessa de Deus ao descendente dos caldeus, chamado como Abraão, de que ele daria as terras dos cananeus para a sua descendência. Terra de Canaã é a terra dos cananeus, os descendentes de Cã, um dos 3 filhos de Noé. Quando nós falamos dos caldeus, que aí você vai se situar, vai lembrar a respeito dos babilônicos, por exemplo, eles também são descendentes de Sem, que é o pai, naturalmente, né? Abraão vai ser um dos descendentes de Sem. Quando Abraão, por exemplo, ele recebe o chamado de Deus, ele está morando na cidade de Ur, dos caldeus. Então Israel nada mais é do que Deus pegando um descendente dos caldeus e dando a terra dos cananeus para que ali ele pudesse formar uma grande nação. Só que quando nós falamos de Israel é tão interessante porque Israel ele cumpre uma mensagem. Eu não vou aprofundar isso aqui, mas eu acredito que eu já vou abrir a sua mente para isso. Porque a partir do momento em que Deus começa a tirar dos descendentes dos caldeus, que mais para frente surge os babilônicos, e aí você vê os babilônicos em determinados momentos oprimindo o povo de Israel. Você tem um cativeiro babilônico, por exemplo, Babilônia sendo em determinados momentos uma referência de uma terra, de um povo terrível
e abominável por Deus, mas a nação de Israel vem de um desses descendentes. E uma terra, a terra dos cananeus, porque Cã foi amaldiçoado por seu pai. Então Cã ele tem a sua terra, a terra de Canaã, e em um determinado momento aquela maldição cai sobre esse povo e eles perdem essa terra. Se você for pegar a história de Israel, a partir do momento em que os descendentes de Jacó, os seus filhos e seus netos, agora conquistam a terra de Canaã, você vai perceber que acontece a mesma coisa. Há determinados momentos que os descendentes de Israel acabam sendo amaldiçoados. Existem momentos que ainda eles estando sob cativeiro, sob maldição, Deus os resgata. Da mesma forma que eles obtiveram uma terra que pertencia a outro povo, a sua própria terra é passada a outros. E aí nós vemos esses ciclos se repetindo ao longo da história, até o momento em que uma profecia dada pelo anjo Gabriel a Daniel, isso ainda durante o cativeiro babilônico, de que todos esses ciclos de Israel iria cessar. Porque o propósito de Deus ao constituir Israel é basicamente contar a história da salvação em ciclos por meio de um povo a todo mundo. E chega o momento que Israel cumpre esse propósito, com momentos onde ele de fato fez aquilo que se esperava, e há momentos em onde ele falha. E quando Cristo vem, agora o tempo de Israel cessa. Agora o evangelho já não é mais pregado por meio do santuário, agora a nação de Israel já não tem mais poder nenhum nesse aspecto, mas agora a palavra de Deus é transferida aos gentios. Não que a nação de Israel ou qualquer descendente de Israel não pudesse ter a salvação, mas eles não seriam mais os propagadores dessa salvação. Agora seria qualquer um que reconhecesse a Cristo como Salvador. E não um benefício tão somente por ser nascido um descendente de Israel ou um descendente de Abraão. Tranquilo até aqui? Quando nós falamos da composição de Israel, Israel teve alguns regimes de governo. Ele teve o regime teocrático, que foi o período onde Deus respondia por Israel. Ele teve um período juristocrático, que foi quando havia juízes espalhados pela nação e esses governavam a nação. Nós tivemos um momento onde o sumo sacerdote reinava praticamente o mesmo período, né, da juristocracia, de quando havia juízes espalhados por Israel. E nós tivemos a monarquia, que foi justamente quando Israel pediu agora para Deus um rei para governar sobre eles. Além disso, Israel era composto por 13 tribos, 13 famílias, sendo elas uma que não é contada com parte da herança da terra, que são os levitas, que é da família de Levi, descendentes de Levi. Levi esse, um dos filhos de Jacó. Você tem os outros 10 filhos de Jacó, totalizando 11 filhos que receberam a herança. E você tem um 12º filho que não recebe a herança, mas 2 dos seus filhos recebem, ou seja, ele acaba recebendo uma porção dobrada, que é José. Então a nação de Israel ela é constituída por 13 famílias, por 13 tribos. Levitas, que cuidaria das questões do santuário, não são contadas entre os 12. Das 12 nós temos 10 tribos que são descendentes de Jacó, filhos de Jacó, e nós temos 2 tribos que são os filhos de José, ou seja, são os netos de Jacó. Tranquilo até aqui? Entendeu mais ou menos? Quando nós lemos na Bíblia a respeito de Israel, é sempre importante nós destacarmos que nós precisamos entender de qual momento Israel se encontra, quais são as profecias que falam a respeito de Israel e a respeito dessa composição. Por que que isso é importante? Porque hoje nós temos uma nação que se encontra parcialmente no mesmo território
que Israel um dia se encontrou. Mas a nação que hoje habita nesse território e chama-se Israel não possui as mesmas características. Não possuem as 13 tribos, não possui a mesma organização, não possui nenhum desses 3 modelos de governo que Israel teve até o seu cumprimento nos dias de Cristo, e toda a sua composição política não se configura como o Israel que a Bíblia cita. Então nós temos no mesmo lugar um povo que assumiu, proveniente após a Segunda Guerra Mundial, com incentivo da ONU, dos Estados Unidos, aonde recrutou que de volta os descendentes de Judá, dos judeus, voltassem para aquela terra, e até hoje eles tentam um expansionismo, tentam se acertar ali, mas não se configura semelhante ao que a Bíblia diz. Então nós precisamos ter isso muito bem claro, para que a gente entenda as profecias dos dias que estão acontecendo nos dias de hoje. Até aqui está tranquilo, né? Compreendeu o que é Israel. Você compreendeu que Israel era uma maneira que Deus usou de pregar a salvação à humanidade, demonstrando por meio de ciclos, por meio de promessas, pegando descendentes de povos condenáveis e tornando eles herdeiros, fazendo eles tomarem terras de outros povos que em outro momento recebeu por herança, mas de repente perdeu proveniente do juízo de Deus. É um ciclo de misericórdia e de justiça que vai se renovando em ciclos por meio da nação de Israel. Dito tudo isso, vamos falar um pouquinho agora sobre Jerusalém. Quando nós falamos de Jerusalém, agora Jerusalém também tem algumas particularidades nas profecias. Dentre elas, Jerusalém ela tem 3 fases cronológicas. A primeira fase dela seria de Salém, a segunda fase Jerusalém e a terceira fase Nova Jerusalém. Jerusalém ela existe antes de Israel existir. Curioso isso, né? É uma capital que existe antes da nação de Israel existir. Antes dela existir como Jerusalém, ela existia como Salém. E aí é curioso porque Salém, na Bíblia, mostra que já havia um santuário, já havia um sacerdote, antes mesmo de Deus instituir na terra um santuário ou um sacerdócio. Nós temos o relato, por exemplo, de Abraão, quando ele encontra Melquisedeque. Melquisedeque, esse na condição de rei e sacerdote de Salém. Ou seja, antes de existir sacerdócio, antes de existir a monarquia, antes de existir um santuário aqui na terra, Salém já concentrava tudo isso. E aí, mais tarde, na Bíblia, nós vamos ler relatos, por exemplo, de que Jesus representava Melquisedeque. Então, nós vemos Jerusalém, nesse primeiro momento, cumprindo um papel também de salvação, uma mensagem de juízo que antecede o povo de Israel, que antecede tudo aquilo que nós sabemos e que existe de registro na Bíblia a respeito de Jerusalém. Jerusalém é essa marcada, pelo menos com um monte e uma colina muito famosa, que é o Monte Moriá, aonde você tem ali Abraão levando Isaac para ser sacrificado naquele monte. Você tem nesse mesmo monte aonde foi construído o santuário, depois o santuário construído por Salomão, depois ele foi reconstruído. Hoje não existe mais esse santuário, o que existe no lugar é o Domo da Rocha, vamos falar sobre isso daqui a pouco. E você tem a colina do Gólgota, que é onde Jesus foi crucificado. Então Jerusalém ele concentra muito o ministério de Cristo, a maneira com que existe um sacerdócio, a Jerusalém numa condição de um altar, de um monte de adoração a Deus, representado por Abraão e Isaac, com outras representações ao longo da história, mas principalmente acerca de Cristo.
Jerusalém essa, quando apresenta toda essa questão do sacerdócio de Cristo, ela também é representada na nova terra, chamada como Nova Jerusalém. E aí, quando nós fazemos a leitura em Apocalipse 21, por exemplo, acerca dessa cidade, nós vemos os exemplos testificados lá acerca do rio da vida, da árvore da vida, dos muros, das portas da cidade, as dimensões dela, a questão do santuário dela, porque João ele olha e fala assim, eu não vi santuário, porque o Cordeiro é o santuário. Então Jerusalém ela também apresenta uma mensagem de salvação, de misericórdia e de juízo. E ela possui também 3 fases. Salém, antes do povo de Israel, Jerusalém, durante o período do povo de Israel, e Nova Jerusalém, aos gentios, ao povo de Israel ou a qualquer um que aceitar o sacrifício de Cristo para herdar então a vida eterna. Dito isso, nós temos agora Judá. E aí eu quero projetar aqui também para nós falarmos um pouquinho acerca de Judá. Judá significa exaltado, louvado, glorificado. Judá era uma das cidades, uma das tribos, né, na divisão do reino, quando teve ali os 12 territórios divididos, Judá teve o seu território, mais ao sul de Israel. Quando chega-se no terceiro reinado da monarquia, o descendente de Salomão no reino, eis que o reino de Israel se divide. 10 tribos decidem que agora deve-se haver um novo rei sobre o território. 2 tribos ficam juntos e compõem agora um outro reinado com os descendentes de Davi. E aí, a partir desse momento, Judá leva o nome desse reino do sul. Ou seja, o reino do norte ficou com o título de Israel, composto pelas 10 tribos que rejeitaram os descendentes de Davi. E nós temos 2 tribos que permanecem juntas, aceitando o reinado do descendente de Davi. Esse povo do Reino do Sul levou o nome de Judá, judeus. Então, quando Jesus ele é questionado, por exemplo, a respeito de onde vem a salvação, qual é o monte que deveria se buscar a Deus, se seria no monte da Samaria, que foi a cidade instituída como capital de Israel, ou se seria em Jerusalém, na capital de Judá. Jesus falou que havia chegado a hora que nem mais em Samaria, nem em Jerusalém se buscaria a Deus. Chegou o momento em que isso já não fazia mais diferença, porque agora Cristo estava ali. Mas Jesus fala, a salvação vem dos judeus. Quando Jesus fala que a salvação vem dos judeus, ele não está dizendo que para você ser salvo, você tem que ter a doutrina dos judeus, que você tem que se tornar um judeu, ou que a religião dos judeus é a que tem a salvação. O que Jesus estava falando é que Jesus, na condição também de um descendente da linhagem de Davi, essa salvação vinha dos judeus. E aí, quando nós falamos da salvação vindo dos judeus, lembra que eu falei para você que Israel e Jerusalém era uma forma que Deus utilizou para exemplificar a salvação, a misericórdia e o juízo? Pois bem, quando existe essa divisão, quem optou por dar sequência? Porque os descendentes de Davi não é que eram bons ou ruins reis, mas eles eram ungidos para isso. Então você tem todo Israel rejeitando os ungidos do Senhor, enquanto o povo de Judá, eles se submeteram a isso. E dessa descendência chegou até Jesus. Então, quando Jesus fala assim, olha, a salvação vem dos judeus, é porque dentro da didática, da postura, da crença que os judeus adotaram e o povo de Israel adotou,
a salvação estava ali por meio dos judeus. Então isso nós precisamos entender. Quando nós falamos de Judá, e aí eu não vou me aprofundar nisso, mas é algo muito interessante para você estudar depois, porque Judá ele também cumpre um papel muito específico. Judá faz referência a Jesus. Judá tem algumas curiosidades, então quando você pega as descendências de Abraão, que foi quem recebeu a promessa, até Davi, que se torna o primeiro rei, você tem 14 gerações. Olha um ciclo. Quando Davi é eleito rei, até o cativeiro, quando de fato Judá perde o seu reinado, perde as suas terras, nós também temos 14 gerações, mais um ciclo. E da volta do cativeiro até Jesus, nós temos outras 14 gerações. Então, desde quando Deus adota Israel, Jerusalém e Judá como uma didática, nós temos 3 ciclos grandes que se repetem com as suas particularidades e ciclos menores em cada um desses 3 períodos. Então, diante de tudo isso, entenda que quando nós falamos de judeus, nós podemos estar falando do povo, nós podemos estar falando hoje na condição de uma religião que existe no mundo, que é o judaísmo, e que não se comunica com o cristianismo. Isso é muito importante. Por que que não se comunica com o cristianismo? Porque Judá, ou os judeus, enquanto povo e enquanto religião, porque eles detinham o santuário, os levitas, o serviço sacerdotal, quando Jesus vem, eles rejeitam a Cristo. Por isso que é dito que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Quando Jesus está sendo crucificado em Jerusalém, os judeus pedem que o sangue de Cristo caia sobre ele e sobre seus filhos. Ou seja, o judaísmo rejeita a Cristo. O judaísmo ele tem a arrogância de pensar que eles ainda são os eleitos por Deus, depois da divisão do reino, porque eles mantiveram o santuário, o serviço sacerdotal, e que Deus ainda opera por meio deles. Só que eles rejeitam a Cristo. Por isso que eu digo que o judaísmo não se comunica com o cristianismo. O cristianismo, quando você olha para trás, ele passou pelo judaísmo, ele passou pela nação de Israel, ele passou por Abraão, Isaac e Jacó, mas ele não se comunica em condição de religião. Então, isso você precisa entender muito bem claro. Tranquilo até aqui? Então, quando nós entendemos o conceito de Israel, de Jerusalém e de Judá, agora então nós vamos falar sobre 3 supostas profecias: o terceiro templo, o anticristo e uma eventual destruição total. Quando falamos do terceiro templo, eu gosto sempre de começar a conversa com um texto, que é João, capítulo 2, dos versos 19 a 22. Jesus, após mostrarem para ele o templo e o quão grande e maravilhoso que era, respondeu: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos ele foi edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus falava do templo, do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram de que lhes dissera isto, e então creram na Escritura, na palavra que Jesus tinha dito. O que acontece? Naquele momento, nós tínhamos já 2 templos. Na verdade, se você for parar para pensar, tinha-se mais. Porque templo, desde o início, desde lá do período de Salém, lembra? Quando nem existiam os levitas, nem sacerdócio, nem nada, já havia o templo como uma referência de um lugar de adoração, um lugar onde Deus habitasse.
Então, isso já era muito evidente. Quando Deus institui os mandamentos para o povo de Israel, por exemplo, o corpo do ser humano já era considerado um templo. Então não podia se alimentar de imundícias, tinha coisas que eram consideradas abomináveis o ser humano ter contato, tinha alguns rituais que deveria ser respeitado, entre eles o derramamento de sangue proveniente do período da purificação da mulher. Então, nós temos o corpo do ser humano sendo tratado como templo, algo inviolável. Lembra da maldição que Noé estendeu sobre teus filhos? Pois bem, então quando nós olhamos para isso, nós já temos essa configuração de templo. Nós tivemos ainda os templos que eram itinerantes durante os anos em que Israel andou pelo deserto, porque eram templos que eram erguidos e desmontados. Quando Israel agora se assenta na terra dos cananeus, né, na terra de Canaã, agora ali eles constroem um templo. E esse templo é tão interessante porque Davi queria construir, Deus não deixou que ele construísse. Então Salomão, seu filho, o construiu. No cativeiro babilônico, o templo foi destruído. E após os 70 anos de cativeiro babilônico, existe uma profecia que dizia que haveria um período de 490 anos após a destruição do templo, após o cativeiro babilônico, no qual o Senhor do templo, no qual o próprio Jesus viria a essa terra. E que haveria ali 7 semanas de tempo, ou seja, 49 anos, em que seria reconstruído os muros de Jerusalém e reerguido o templo. Nesse texto que nós lemos, os próprios judeus testificam que o templo em si foi reconstruído em 46 anos. A diferença desse período praticamente de 1 ano, 2 anos, está na reconstrução dos muros. E aí você pode ler esse cumprimento profético no livro de Esdras e no livro de Neemias. Então, quando agora ele é reconstruído, você tem um segundo templo, mas um segundo templo dentro de um conceito, de um contexto profético, envolvendo o povo de Israel. E ali, então, esse segundo templo ele é reconstruído. Quando ele é reconstruído, uma coisa que é muito importante dizer é, embora ele tenha sido reconstruído, ele foi ineficaz. Por que ele foi ineficaz? Porque o que diferia o templo do Senhor de qualquer outro templo? Era a presença de Deus. E a presença de Deus se dava de uma forma. A Shekinah descia no lugar santo do santo quando era a cerimônia de expiação. Então, naquela época, a Shekinah descia. Os sacerdotes poderiam também ter a participação de Deus em tomadas de decisões, quando eles entravam lá com as suas vestes sacerdotais e Deus falava com eles por meio do Urim e do Tumim, que eram 2 pedras que ficavam na ombreira das vestes sacerdotais, e por meio das 12 pedras que estavam também no peito daquele vestuário, que era como Deus se comunicava a respeito de cada tribo, de sim e de não. Só que quando esse segundo templo é construído, a palavra do Senhor diz que por todo esse período, Deus não se manifestou nesse templo. Nem por Urim, nem por Tumim. Nem profetas se levantaram sobre esse templo. Foi um período de silêncio. Então, embora haja um segundo templo, esse templo, Deus não habitou nele. Agora, uma coisa interessante é que no final desse período, o verdadeiro templo habitou entre nós, que era Jesus, que era o Senhor desse templo. Agora, quando fala-se a respeito dessa reconstrução, e aí tem uma palavra muito importante que fala assim que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, não estamos falando da reconstrução do templo, porque esse templo nunca recebeu a glória de Deus, mas nós estamos falando de Cristo.
do corpo de Cristo, porque todas as coisas no santuário, no templo, apontavam para Cristo. Por isso que Cristo falou, olha, esse templo eu destruirei e em 3 dias reconstruirei. E ele falava acerca do corpo dele. E aí, prova disso é que Jesus morre. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga, ou seja, separando o lugar santo do santíssimo, ou seja, nenhum sacerdote poderia adentrar aquele lugar, segundo as leis levitas. E um outro detalhe, no dia da condenação de Cristo, na sexta-feira, o sumo sacerdote, para acusar Cristo de blasfêmia, ele rasga suas vestes. Quando você estuda a lei do sacerdócio nos levitas, você chega à conclusão que um sumo sacerdote nunca poderia rasgar suas vestes. Nunca. Porque deixaria a nação sem um representante na terra, sem um sacerdócio. Ou seja, quando Cristo morre, ele destrói sacerdócio levita, ele destrói o templo, ele destrói os ritos que se celebravam naquele lugar. O templo foi destruído. E em 3 dias foi reconstruído, que é justamente quando Cristo agora ressuscita. E aí ele se torna esse templo. Prova disso tudo que eu estou falando é quando você lê Apocalipse 21, verso 22. Quando João, vendo a nova terra, ele olha toda a construção e ele chega a uma conclusão. Ele fala assim, olha, eu não vi templo na nova terra. Eu não vi o santuário. E logo ele complementa, porque Jesus, o Cordeiro, ele é o santuário. Entende? Então, quando agora passa-se 70 anos e aquele templo é destruído, proveniente de uma invasão, de uma guerra e tudo mais, e as pessoas falam, olha, o templo foi destruído. Aquilo não era um cumprimento profético, porque a destruição do templo, Cristo já havia realizado na cruz. Quando agora Cristo reconstrói o templo, ele reconstrói com a sua ressurreição. Então agora quando os judeus eles olham e falam assim, olha, o templo foi destruído e agora nós vamos reconstruir um 3º templo. Eles simplesmente rejeitam que o segundo foi ineficaz. Eles rejeitam Cristo completamente, porque Cristo deixa bem claro que ele é esse templo. E na verdade não é nem o 3º, né? Ele é o 2º templo. Porque a glória do 2º foi maior do que a glória do 1º. E mesmo assim, uma coisa curiosa que Paulo fala aos Hebreus é que Cristo, mesmo sendo o 2º, ele é anterior ao 1º. Antes de haver um sacerdócio levita, Jesus, por exemplo, já era a representação de Melquisedeque, na condição de sacerdócio, antes de existir um sacerdócio. Tanto que Jesus ele fala em um determinado momento, quando questiona se ele é filho de Davi, que ele fala assim, como eu poderia ser filho de Davi se Davi, quando orou a mim, me chamou de meu Senhor? Entende? Então, quando nós olhamos tudo isso, qual a conclusão que se chega? A profecia que se interpreta da construção de um 3º templo, ela não é bíblica. A Bíblia fala de algumas coisas em relação a um templo que é destruído e ele é reconstruído num conceito de misericórdia, de graça, de salvação, acerca de uma nova terra. E mesmo nessa nova terra, o templo de paredes, de tijolos não existirá, porque o templo é Cristo. Só que para que essa profecia faça sentido, você tem que colocar as crenças dos judeus, que não acreditam em Jesus, que rejeitaram Jesus e que para eles vão reconstruir esse templo e voltarão a ser uma grande nação como já foram outrora. Mas, biblicamente, isso não se fundamenta. Agora que nós já vimos essa questão, existe a questão do anticristo, porque muitos dizem que o anticristo se assentará nesse 3º templo. Será? Deixe-me projetar aqui. Uma das profecias que apontam para isso, que é a mais defendida, é o que está escrito em Daniel no capítulo 9, versos 24 e 27. Lembra que eu falei para você que a partir do período do cativeiro babilônico havia uma promessa
havia uma profecia que apontaria o fim do ciclo de Israel, que duraria 490 anos? Pois bem, é essa profecia. E aqui o anjo Gabriel ele explica o seguinte para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Então, 70 semanas. Para você fazer um cálculo disso em anos, basta você pegar 70 vezes 7, daria 490 anos. Além de estar determinado sobre Israel e Jerusalém, também servirá para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Ou seja, tudo isso daqui é o que Cristo trouxe ao final dos 490 anos. Ele cessou a transgressão por meio da sua morte na cruz, ele dá fim aos pecados por meio da oportunidade do perdão, ele expia a iniquidade por meio do derramamento do seu sangue, ele traz a justiça eterna porque ele trouxe o reino dos céus até a terra. E após esse período, selada estaria a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. A unção do Santíssimo é justamente Cristo, quando ele é ungido, ou melhor dizendo, quando ele é batizado. Então, ao final de 490 anos, acabaria esse período do teu povo, de Israel, sobre Jerusalém. 490 anos. Só que ainda fica muito vago. Quando que tudo isso vai acontecer? Então agora existe 3 divisões. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Bem, aqui está falando quando começa esses 490 anos. E é dito que da saída da ordem para restaurar Jerusalém. Essa ordem sai, você pode ler a respeito dela no livro de Esdras e de Neemias. Então ali começa esses 490 anos. Então dali até o Messias haveria os 490 anos. Só que o texto diz assim: até o Messias, o príncipe. Note, estão falando do Messias e chamando ele de príncipe. Príncipe porque ele é o filho do rei, ele é o filho de Deus. Ponto. Aí é dito, haverá 7 semanas. Ou seja, 7 semanas é um período e 62 semanas. Nós temos que ver o que vai acontecer nessas primeiras 7 semanas, que é justamente a reconstrução da cidade. 7 vezes 7, 49. Lembra que os próprios judeus falaram para Cristo que só o templo durou 46 anos? Os outros 3 anos era a edificação dos muros. Quando você lê essa história no livro de Esdras e Neemias, você tem o relato da duração desse tempo. Ou seja, a profecia se cumpriu perfeitamente. Em 49 anos, os muros e o templo estava reconstruído. E outras 62 semanas, onde as ruas e os muros se edificarão em tempos angustiosos. Por que em tempos angustiosos? Porque Israel continuou sendo atacado. É só você lembrar que quando Cristo vem a esse mundo, a nação de Israel está subjugada a Roma, por exemplo, e esteve a outras nações antes de Roma. Então, foram tempos angustiosos. E depois dessas 62 semanas, ou seja, estaria faltando uma semana, será cortado o Messias, ou seja, agora Cristo existe, mas ele será cortado. Como assim cortado? Como assim morto? Olha o que o texto diz. Não para si mesmo. E o povo do príncipe, quem é o príncipe? O Messias, é Cristo, que há de vir, ou seja, que viria, destruiria a cidade e o santuário. Por quê? Porque com Cristo o período da cidade, das promessas da sua eleição acabaria e o santuário seria destruído, conforme nós lemos lá no livro de João, quando Jesus falou que ele destruiria. E o seu fim será com uma inundação e até o fim haverá guerra. Ou seja, Cristo vem, ele cessa a eleição de Jerusalém, de Israel, ele destrói o santuário.
Inundações, quando você vai estudar as profecias, significa águas. E água significa povos, multidões. Ou seja, houve todo o movimento popular, inclusive com a crucificação de Cristo, para que ele fosse morto. E é dito que a partir daquele momento até o fim haveria guerras. E aí continua dizendo o seguinte: e estão determinadas assolações, ou seja, com a morte de Cristo, haveria movimentos populares, exemplificados aqui como inundações, haveriam guerras e haveria assolações na face da terra. Ponto. E aí continua: ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ele quem? Cristo, o Messias. Ou seja, na semana em que ele é morto, que seriam 7 anos, e ele é cortado na metade dessa semana, ou seja, com 3 anos e meio. Lembra quantos anos durou o ministério de Cristo? 3 anos e meio. Ele faria aliança com muitos, e ele fez. Lembra, por exemplo, da celebração da Páscoa, antes da sua morte, que ele faz uma aliança com os discípulos e com os gentios? Pois bem, ele fez essa aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio, com a sua morte, ele fez cessar o sacrifício e a oblação, as ofertas, o serviço sacerdotal. Com 3 anos e meio, na metade dessa semana, isso aconteceu. E agora nós temos aqui, ponto e vírgula, e sobre as asas da abominações virá o assolador, ou seja, depois da morte de Cristo, viria alguém que iria assolar a humanidade, trazendo abominações, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, depois da morte de Cristo, depois desses 3 anos e meio, viria alguém com poderes de inundação sobre muitos povos, que iria trazer assolações e abominações sobre a terra. Quem é esse? Ou o que seria isso? Seria uma pessoa? Seria um movimento religioso? Seria um espírito? Paulo, falando sobre isso, ele diz, ainda nos dias de Cristo, fala assim: olha, porque o espírito do anticristo já atua, só que a forma dele atuar é diferente. Então, depois de Cristo, você tem, por exemplo, a construção, a formação de uma religião muito poderosa. Na verdade, mais do que isso, né? Você tem uma ramificação. Você tem um judaísmo que permanece. Você tem um cristianismo puro e sincero, apostólico, ou seja, aquele que foi propagado pelos apóstolos, que disseminou por sobre a terra. E você tem um cristianismo que se levanta, que traz a autoridade do judaísmo, que mistura o cristianismo puro e sincero e todas as crenças, o paganismo proveniente de Roma. Então, a partir dali você tem um assolador que se levanta, que traz abominações e traz muitas destruições sobre a face da terra. Eu não vou aprofundar nisso, mas se você ler, por exemplo, a profecia de Daniel, que fala dos 4 animais, dos 4 reinos, você vai ver o levantar do anticristo ali. Quando você estuda o livro do Apocalipse, capítulo 13, 17, fala dessa constituição. Ou seja, esse anticristo não é um sacerdote que vai se assentar num terceiro templo, que vai reinar por 3 anos e meio. Absolutamente nada disso. Só que, mais uma vez, essa profecia ela é mal interpretada porque os judeus rejeitam que o Messias já veio, que o príncipe já veio, que o Messias cessou os sacrifícios, que o Messias destruiu o santuário. Eles rejeitam isso. E por isso eles propagam que tudo isso ainda vai acontecer. Muitos cristãos desorientados acabam acreditando nisso e, sem perceber, também rejeitam a Cristo, porque creem que novamente sacrifícios de cordeiros trarão perdão aos seus pecados. Agora, por fim, nós vamos falar de uma destruição total. Será que Jerusalém vai ser destruída? Será que Israel vai ser destruído? Será que esse movimento que
está havendo desde o término da Segunda Guerra Mundial, com Israel se restabelecendo e tudo mais, será que isso vai vingar em alguma coisa? Deixe-me projetar aqui. Agora aqui nós temos pelo menos 3 referências bíblicas muito importantes para destacar. Porque o que acontece? Muitas pessoas falam que a destruição de Israel no ano 70 é um cumprimento profético, mas eu nunca encontrei absolutamente nada que comprovasse que seria um cumprimento profético. Agora, olha que interessante. Porque quando você chega no ano 70, você tem uma destruição do templo, mas de um templo que já havia sido destruído, conforme nós lemos Jesus mencionando lá no Evangelho de João. Então o templo já estava destruído. Você simplesmente derrubar as pedras não faria diferença, porque o templo já estava destruído, ele já tinha sido reerguido, ou seja, era só um objeto de decoração. Só que em Lucas 21, quando os discípulos questionam acerca da vinda de Cristo, Jesus ele fala uma coisa interessante. Ele fala bem assim: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Certo, só que olha só. Antes do ano 70, Jerusalém já vivia cercada de exércitos. Foram muitas rebeliões e tudo. A própria morte de Cristo houve, todo um movimento naquela sexta-feira. Depois do ano 70, quantas outras vezes Jerusalém foi cercada? Quantas? E então nós precisamos olhar e ver se o marco de referência que nós estamos utilizando está em harmonia com a Bíblia. Porque aqui está falando de uma desolação, de uma destruição. E aí ele diz, então os que estiverem na Judéia, ou seja, toda a ramificação de Judá, da região de Jerusalém, ele fala assim, fujam para os montes. Lembra que eu falei para você que Israel, Jerusalém, os montes são referências de adoração? Então aqui vai muito além de aspectos geográficos. Aqui também está falando um pouquinho de espiritualidade. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Por que não poderia entrar em Jerusalém? Por que não poderia ficar na Judéia? Se estamos falando de um cenário de guerra, certamente é porque ela vai ser destruída. E aí continua dizendo assim, olha, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Que coisas que estão escritas? Daqui a pouco nós vamos ler Ezequiel 16 e você vai ver que realmente Deus prevê a destruição total. Antes da Nova Jerusalém vir e repousar sobre aquele território, aquela cidade, aquela região será toda destruída e devastada. Toda. E aí continua falando assim, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra. Aqui é interessante porque quando fala grande aperto na terra, ou em algumas versões fala grande angústia na terra, o profeta Daniel no capítulo 12 ele fala de um tempo de angústia o qual nunca houve na terra. O profeta Isaías também fala desse tempo, o profeta Joel também fala sobre esse tempo e no Apocalipse também fala sobre esse tempo. Então aqui quando Jesus está falando da destruição de Jerusalém, ele está deixando claro que toda a terra estará vivendo um grande momento de angústia, o maior que já houve na terra. Então nós não podemos pegar esse cumprimento profético de Lucas 21 e jogar para o ano 70, porque a terra não estava em angústia naquele dia. A destruição do templo foi uma questão pontual. Toda a terra continuou normal. Apenas Jerusalém foi invadida e destruído o seu templo. E aqui é dito que Jerusalém ser sitiada e ser totalmente destruída está dentro de um cumprimento profético, quando toda a terra vai estar vivendo um tempo de angústia. E então virá ira sobre este povo. Os que estão em Jerusalém, os que estão em Israel, na Judéia, a ira de Deus vai cair sobre eles. Vai cair. Por isso que é dito, só vai fugir de Jerusalém, da Judéia, aqueles que crerem no Senhor e nas palavras de Cristo. Aqueles que acreditam numa reconstrução do terceiro templo, do judaísmo e de um Messias que virá, esses receberão a ira de Deus. E esses cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos. Agora olha que interessante. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Quando você vai para Apocalipse 11, verso 1 e 2, fala sobre isso.
sobre Jerusalém sendo pisada pelos gentios por um período de 1290 anos ou 42 meses, até que o tempo dos gentios se completem. Quando nós olhamos esse período de 1290 anos, então nós temos um marco. Haveria um momento em que Jerusalém seria dada aos gentios, passaria esses 1290 anos, vai se cumprir o tempo dos gentios e vai se cumprir essa profecia. Certo. Agora a questão é, se isso ainda não aconteceu, se Jerusalém ainda não foi sitiada, ela ainda não foi destruída, o tempo dos gentios, esses 1290 anos, será que já se cumpriu? Agora, note que na imagem nós colocamos o domo da rocha parcialmente destruído. Por quê? Em Ezequiel 16, nós temos a comunicação com Apocalipse 11, Lucas 21 e o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Olha o que é dito a partir do verso 24. Ezequiel, capítulo 16, a partir do verso 24, aqui está falando de uma alegoria sobre Jerusalém infiel, que abandonou a Deus, que abandonou os preceitos divinos e que rejeitaram o Messias. É dito assim: edificaste uma câmara abobadada e fizeste lugares altos por todas as ruas. Ou seja, essa câmara abobadada é justamente o domo da rocha no lugar mais sagrado que havia em Jerusalém, que era onde estava o templo de Deus. E não só isso, Jerusalém hoje é o berço de várias religiões. Você tem pelo menos por toda a cidade a divisão entre o judaísmo, entre o cristianismo, o islamismo, cada uma dessas nas suas ramificações. Então você tem judaísmos mais extremistas, mais conservadores, você tem cristianismo protestante, católico e outros derivados, e o islamismo também. Então toda Jerusalém foi tomada a partir do momento em que essa câmara abobadada foi construída. E um fato interessante é que essa câmara abobadada não tem-se o registro exato de quando ela foi inaugurada. Alguns dizem o ano 687, outros falam 691, outros falam que foi depois do ano 700. Mas fato é que se nós pegarmos isso como referência, quando ela foi construída, e colocarmos 1290 anos, que seria o período onde os gentios pisaram, ignoraram todas as referências históricas de Jerusalém por meio dessa adoração pagã, nós chegaríamos próximo aos dias de hoje. Se você pegar e fazer as contas, você vai ver que você vai chegar num período muito próximo aos dias de hoje. E aí continua falando assim: a cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto e fizeste abominável a tua formosura. Alargaste os teus pés a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, grandemente carnais, e multiplicaste a tua prostituição, provocando minha ira. Pelo que estendi a minha mão contra ti e diminuí o teu território. Entreguei-te à vontade dos que te odeiam, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. É tão interessante, né? Quando você pega as filhas dos filisteus, descendentes dos filisteus, parte deles palestinos, você tem ali a região de Gaza, e você tem praticamente isso. Você tem movimentos ditos hoje por rebeldes que se opõem ao sionismo judaico, ao posicionamento religioso, como se eles tivessem vergonha dos judeus. Olha que curioso. Aqui fala de alianças políticas com vizinhos, inclusive com o Egito. Fala-se de um território diminuído, conforme nós vemos hoje a briga de Israel de conseguir se expandir para voltar àquilo que era. E nós temos ainda essa referência da câmara abobadada, das religiões dentro de Israel. E aí continua falando assim: também te prostituíste com os filhos da Assíria, porque eram insaciáveis. Prostituindo-se com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições até no país dos comerciantes, na Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, obra de meretriz descarada. É tão interessante que agora Deus ele compara, ele associa Jerusalém de hoje com a obra da meretriz de Apocalipse 18. Olha que interessante.
edificando a tua câmara abobadada no canto do caminho, de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste o pagamento. Foste como uma mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe estranhos. A todas as meretrizes se dá pagamento, mas tu dá presente a todos os teus amantes, subornando-os para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituições. E aí continua no verso 35, portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições e com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e no sangue dos teus filhos que lhe deste. É interessante falar, né, desse derramamento do sangue sobre teus filhos. Lembra, diante de Jesus, quando eles falavam que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos? Parece que Deus não esqueceu. Eu ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturastes, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, eu os ajuntarei contra ti em redor e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam a tua nudez. Verso 39. Eu te entregarei nas suas mãos, e eles derrubarão a tua câmara abobadada, e os teus altos lugares te despirão dos teus vestidos, e tomarão as tuas joias e enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Só até aqui está ótimo. Aqui nós vemos essa profecia de que haveria um momento em que essa câmara abobadada seria levantada. Daniel, ele fala sobre isso. Fala acerca de uma abominação desoladora. Apocalipse fala que esse levantar duraria 1290 anos, que seria justamente os gentios que teriam a oportunidade de olhar para tudo que aconteceu em Jerusalém, conseguir enxergar Cristo por meio da história, mas eles pisam na cidade. Os judeus aceitam isso, e aqui diz que eles não foram acuados a isso, eles se corromperam dessa forma. Só que Deus fala que Deus vai destruir a câmara abobadada, vai destruir o povo, vai destruir o território, que o sangue que eles pediram de Cristo cair sobre eles, sobre os filhos, vai cair, e isso vai ser testemunha a todas as nações. Lucas deixa bem claro que isso vai acontecer no momento em que a terra estará vivendo sob angústia. Quando você pega Daniel capítulo 12, também destaca que isso vai acontecer num período próximo de angústia, o qual nunca houve sobre a face da terra. Você pega o livro do profeta Isaías, Ezequiel, eles também vão destacar esse período, mostrando que não é apenas algo que vai acontecer ali, mas em toda a terra. Mas existe uma esperança em relação a tudo isso. Mesmo vendo que Jerusalém existe essa profecia de que ela vai ser totalmente destruída, e que o principal ato abominável que os gentios construíram no Santo Monte, que foi justamente essa câmara abobadada, ela será destruída por Deus. E quando você termina de ler o capítulo 16, Deus fala assim que perdoará os pecados dos judeus que reconhecerem a Cristo. Deus não está falando que ao perdoar ele vai reconstruir Jerusalém, a nação de Israel. Não, ele está falando que ele vai perdoar e dar oportunidade da salvação. Ou seja, por mais que nós vemos uma sentença que está prestes a se cumprir, porque é dito que são seus vizinhos, são povos que outrora Jerusalém fez aliança, que Israel fez alianças, que mantinham contatos, que dividiam a mesma terra, esses vão se levantar contra eles. E é exatamente o que nós estamos vendo agora. Nós temos Irã, nós temos o Líbano, nós temos outros países em volta que estão se levantando contra Israel, árabes, sírios, persas, os próprios palestinos, todos se levantando, e nós veremos isso acontecer. Ou seja, por mais que alguns judeus, inclusive, dizem, né, que a destruição do Domo da Rocha seria uma grande oportunidade para eles terminarem de destruir e reconstruir o terceiro templo, o domo vai ser destruído. Mas toda a região da Judéia, de Jerusalém, também. E então não haverá a possibilidade de se reconstruir mais nada ali. Interessante isso, né? Família, esse estudo,
ele deixa bem evidente o momento que nós estamos vivendo. Nós temos algumas questões proféticas que são incontestáveis o texto, porque nós olhamos para trás e vimos que certas coisas já se cumpriram. Mas existem algumas coisas que ainda estão em aberto, que nós precisamos olhar e entender, porque estão se cumprindo. E essa questão de Jerusalém, de como nós olhamos para Jerusalém, ela precisa ser revista como cristão, porque muitos hoje têm uma crença muito confusa, misturado o judaísmo com o paganismo, com o cristianismo moderno. E para nós não sermos enganados, nós precisamos recorrer tão somente à Bíblia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você quiser fazer comentários embasados na Bíblia, dúvidas, deixa aqui nos comentários e nós nos veremos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.